alegria de estar com as irmãs que têm sido preletoras do Encontro para Mulheres aqui da Consciência Cristã. A irmã Cláudia Lotte, a irmã Naná Castilho. Iremos conversar nesse tempo brevemente sobre aquilo que elas têm ministrado ao coração do povo de Deus aqui. Então, nós primeiro damos a oportunidade inicial de que elas se apresentem. Fale um pouco a você que está em casa nos acompanhando. Nós estamos ao vivo no canal do YouTube da Consciência Cristã e também na TV Maior aqui em Campina Grande. Então, temos aí um acesso muito interessante a muitos lares. As pessoas estão almoçando nesse momento, né? E com a nossa companhia que nos honra muito. Querida Cláudia, por favor, se apresente aos irmãos que nos acompanham nesse momento. Obrigada. Primeiro, é uma alegria estar aqui. É um prazer imenso estar nesse evento tão especial. Realmente é um prazer imenso estar nesse evento imenso, né? E com pessoas sedentas para aprender mais do Senhor e para crescer em conhecimento, comprando livros, participando das palestras. É realmente muito impactante, muito especial. Então é muito gostoso estar aqui. Você pediu para eu me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Cláudia Lotte. Eu sou de São Paulo, não sou daqui, por isso que eu estou amando conhecer a terra de vocês. Eu sou nascida em lar cristão, trabalho em São Paulo com mulheres, com ensino de mulheres, com aconselhamento de mulheres. Sou casada com o Rinaldo, tenho 3 filhos e estou atualmente na Igreja Presbiteriana Paulistana. É lá que eu congrego. Então, é uma alegria estar aqui. Eu trabalho também como médica, neurologista, dou aula numa faculdade. Então, é um prazer muito grande poder, de alguma forma, servir as minhas amadas irmãs aqui na Consciência Cristã. Obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui, minha irmã, que o tempo tenha sido caloroso, assim como é o nosso clima. Demais, receberam a gente tão bem, comemos até, olha, bom demais. Ah, que bênção. Querida Naná, também gostaria de facultar a oportunidade para se apresentar para quem nos ouve. Sim, uma alegria também para mim estar aqui, faço minhas as palavras da Cláudia. Eu sou a Naná Castilho, na verdade Naná é um apelido, meu nome mesmo é Ana Márcia, mas eu sempre brinco que se alguém me chamou de Ana Márcia é porque alguma coisa errada eu fiz, né? Naná tem sido realmente o nome que eu tenho sido muito mais chamada e usado mesmo. Eu estou atualmente morando em São José dos Campos, junto com meu marido, Luiz Castilho. São José dos Campos, uma cidade no interior de São Paulo. Nós moramos lá com os nossos 2 filhos. Temos 2 filhos pré-adolescentes, Esther e João. E eu sou enfermeira de formação. Trabalhei durante muitos anos na parte acadêmica, universitária. Lecionei em universidade por uns bons anos. Mas de 2023 para cá, eu saí do meu emprego na universidade e tenho me dedicado exclusivamente ao Ministério Filipenses 4:8. Que é um ministério presente nas principais redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, Deezer. Temos um blog que está ressuscitando aí nos últimos meses. Um ministério que já existe há 15 anos com o objetivo de falar mesmo sobre vida cristã para mulheres, como o evangelho muda e molda a nossa vida prática mesmo, como o evangelho transforma a nossa vida. Então, desde 2023, eu me dedico exclusivamente a isso e ao cuidado da minha família. E estar na Consciência Cristã realmente é um privilégio, uma alegria. E estar junto com a Cláudia também é um presente. Nós somos coautoras de 2 livros juntas, então realmente é um privilégio quando a gente tem a oportunidade de estar juntas aqui. Muito obrigada. Amém, amém. Espero que tenha sido recebida também de forma muito calorosa aqui. Bastante. Amém. Querida Cláudia, nós vimos aqui no dia de ontem uma palavra muito forte, muito propícia sobre maternidade, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto tão necessário, tão importante, que alcança todos nós, né? Como é que a maternidade, ela nos aponta para o Evangelho de Cristo. E como é que ela também é um risco para o nosso coração se a gente não entende de forma correta, né? Joia, muito bom. Então, ontem o que a gente tentou fazer foi um apanhado do que a Bíblia inteira, né, toda a cosmovisão cristã, baseada na criação, na queda e na redenção, tem a dizer sobre a maternidade. Então, inicialmente, a gente trabalhou na parte de criação, pensando em que, apesar da maternidade ter sido experimentada após a queda, após o pecado, ela foi plano de Deus, na época do design perfeito da criação, não é? E a gente pega alguns exemplos ali, eu dou exemplo especificamente de uma personagem da Bíblia, que é a Sunamita, e falo sobre como Deus nos fez para criar, educar
crianças como portadores de sua imagem. Essa era a principal finalidade da maternidade. Daí a gente segue falando das duros efeitos do pecado sobre a maternidade, né? Uma maternidade caída, orgulhosa, egoísta. E eu dou exemplo de mulheres da Bíblia que foram mães que deram um péssimo exemplo, né? E em seguida eu falo como Cristo muda todas as coisas, como o Evangelho ele muda. E em 2 Timóteo 2,15, Paulo nos chama a exercer a missão de mãe, educando crianças a viver o Evangelho e a demonstrar o Evangelho com a sua vida. E assim, isso é uma suma da suma da suma, né? Mas quem tiver interessado e animado, está gravado, dá para assistir, e eu espero que seja encorajado a fazê-lo. Aproveitando só esse gancho, Cláudia, vamos imaginar que talvez em casa, nesse momento, tem uma mãe naquele caos na hora do almoço, se sentindo insuficiente, incapaz, né? E ela vai estar falando, meu Deus, parece que tá com uma câmera aqui em casa, né? A gente sabe como é. Talvez uma palavra de esperança, de conforto para essa mãe nesse momento de lutas e angústias. Eu super entendo essa mãe, porque eu sou essa mãe. Né? Eu tenho 3 crianças ainda pequenos, meu mais velho tem 12, a minha do meio tem 10 e eu tenho um pequeno de 8, então eu tô de escadinha. Então eu já vivi todas essas angústias de falar assim, gente, Senhor, não é possível que eu vou dar conta de todos esses elementos que o Senhor colocou na minha vida nesse momento. Mas é tão legal pensar que Deus coloca elementos porque Ele quer que a gente lide com eles de forma grata, de forma diligente, de forma fiel, de forma amorosa, mas Ele também quer tratar o nosso coração, porque a gente queria tudo, fácil, pronto. Maternidade ela é sobre santificação, é sobre aprender que não é sobre nós, é para que crianças imitem melhor o Salvador. Então, saber que o meu dever é, no meio desse caos, loucura, comida, roupa, sujo, lego pelo chão, eu pensar que não é sobre mim, mas que nesse processo, onde Deus me coloca nessa situação, Ele também santifica tanto o meu coração. Ele me faz confiar nele mais, Ele faz me entender que eu sou quebrada, mas que a santidade de Cristo me reveste, Ele me representa, Ele me justifica diante do Pai. E que então, por meio dele, é que eu consigo ter uma maternidade mais leve e confiando de que Ele está me tratando, Ele está trabalhando no meu coração. E só quando Cristo voltar é que eu vou chegar lá, ainda vai ter muito, muito caminho pela frente. Amém. Que essa palavra tenha sido um abraço e um consolo aí em casa, né? Como foi aqui, né? Nós temos pessoas que nos acompanham e vemos até algumas aqui demonstrando com lágrimas como Deus tem falado. Deus tem falado muito nesses dias. Querida Naná, um dos temas aí que conseguimos acompanhar a sua fala foi muito desafiador também. A ideia do matrimônio, do casamento e como isso pode carregar ídolos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa temática tão sensível, mas tão necessária, né? O casamento, ele tem sido hoje alvo de muitos ataques, né? Alvo de muitos ataques, tanto no sentido do quanto nós colocamos no casamento a esperança para os nossos anseios mais profundos de realização, de felicidade, de sentido, de propósito, como no outro extremo, em que as pessoas olham para o casamento hoje e muitas vezes o definem como sendo uma instituição falida, como algo que a gente não deveria mais perseguir, ou então algo que você pode fazer quando você quiser, quantas vezes você quiser e da forma como você bem entender, né? E nós vemos que tanto uma coisa quanto a outra, tanto eu colocar o casamento num pedestal como sendo ele aquilo que eu preciso para me trazer felicidade, para me preencher como pessoa, como mulher, o que seja, é um problema, porque isso é um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar que não é devido, no lugar que só pertence ao Senhor. E quando a gente começa a cair nessa mentira de considerar o casamento como um ídolo, nós podemos entrar em terrenos muito perigosos. Porque o ídolo, como que eu sei que alguma coisa virou um ídolo? Quando eu quero tanto, 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 que eu sou capaz de pecar para conseguir. Ou algo que assim, eu quero tanto, 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 que se eu não tenho, eu peco por isso. Isso são bons distintivos de que algo está assumindo um lugar que não pertence na vida. E dentro e fora da igreja, as pessoas têm idolatrado a ideia do casamento, idolatrado a ideia do matrimônio. E quando elas acabam se casando, se esse é o caso, né? Elas se casam e percebem que o casamento ele é, na verdade, algo realizado entre duas pessoas pecadoras, egoístas, e que, na verdade,
ele não vai preencher, porque ele não foi feito para isso. O casamento não é algo criado para nos trazer preenchimento ou realização ou satisfação, mas sim algo criado por um Deus bom, com um propósito bom de nos apontar para algo maior, de nos apontar para algo muito mais belo e profundo do que mesmo os melhores casamentos que a gente possa ver por aí, que ainda assim não serão casamentos perfeitos. Então, a gente falou um pouquinho sobre o quanto é perigoso a gente entrar com expectativas irreais nos casamentos e tão logo a gente perceber que o outro é pecador e a gente percebe muitas vezes mais rápido que o outro é pecador do que o nosso próprio pecado e o nosso próprio coração, a gente acaba se frustrando muitas vezes e não entendendo que, na verdade, Deus usa o casamento por um propósito muito maior do que nos fazer feliz. Ele usa o casamento para nos santificar e nos tornar mais parecidos com Ele. E aí, isso nem sempre é um processo agradável. Pode vir repleto de momentos agradáveis, mas nem sempre é um processo agradável. E se eu estou idolatrando o casamento, isso me deixa em uma situação muito difícil. O outro extremo também é complicado. Quando eu banalizo o casamento e porque eu não entendi para o que ele aponta, eu começo a achar, então, que ele não vale mais a pena, ou que eu não quero essa dor de cabeça para a minha vida, ou eu começo a desaconselhar pessoas. Então, nem um extremo, nem outro. Uma visão equilibrada do casamento entende que ele é algo criado por um Deus bom para nos apontar para uma realidade muito maior e muito mais sublime. Quando eu considero o casamento como o meu fim maior, isso é terreno para muita decepção e frustração, sem dúvida nenhuma. Naná, vamos aproveitar aquele gancho, imaginando também que tem alguém nesse momento, talvez muito desanimado, triste, enfrentando crise e desânimo no casamento. E essas palavras, de alguma forma, provocaram, deram ali uma expectativa de esperança. O que poderíamos dizer para essa mulher, onde ela pode encontrar, de fato, um caminho, uma luz, uma direção para esse casamento? Em quem você foi criada para ser. Nós somos criadas para sermos totalmente preenchidas e realizadas em Cristo. Qualquer outra coisa, não é só o casamento não, qualquer outra coisa que a gente achar que vai nos trazer essa satisfação, não vai nos preencher. Então a gente precisa entender, nós já somos completas nele e Ele nos criou com o propósito de estarmos satisfeitas nele, de refletirmos a sua glória, mas nós também sabemos que nós vivemos em um mundo caído, quebrado, manchado pelo pecado, as coisas não acontecem como elas deveriam acontecer, as pessoas não se comportam umas com as outras como elas deveriam, e isso é um resultado direto da queda. Então, as dificuldades que a gente enfrenta no casamento, elas não deveriam, num certo sentido, elas não deveriam nos pegar de surpresa, porque o pecado, ele é uma realidade em todos os relacionamentos, mas graças a Deus, nós temos esperança em Jesus Cristo. Então, para esta mulher que luta com sentimentos, seja de solidão, de inadequação, de um desejo não atendido pelo casamento, ou de um casamento frustrado ou frustrante, eu diria para ela, corra para Cristo, corra para a cruz, porque é nele que está a nossa realização, a nossa alegria, a nossa identidade. Muitas vezes, em situações como essa, ao invés de correr para a cruz, a gente corre dela. E a gente tenta resolver as coisas nas nossas próprias forças, ou se revolta porque os sonhos não foram realizados. Mas Deus tem algo muito maior do que realizar os nossos sonhos. Porque os deles são maiores, os de nos tornarmos mais parecidas com Ele são maiores. Então, Deus te vê, minha irmã, corra para Ele e busque nele, na palavra dEle, a esperança para a sua situação atual. Amém. Nosso desejo, santa expectativa, é que essas palavras estejam acalentando o coração de quem nos acompanha, de quem nos ouve. Há uma esperança em Cristo. É sobre isso que falamos. As queridas irmãs, Cláudia e Naná, têm nos abençoado demais esses dias. Mas, ao mesmo tempo, ainda que nós tenhamos ainda o último dia amanhã, já fica aquela saudade, aquele gostinho, Então, eu queria, nesse momento, facultar o espaço para que elas apresentem esses livros que foram mencionados aqui, que elas escreveram juntos, porque são oportunidades de vocês ficarem com um pouquinho dessas irmãs em casa. Abra o livro, aí você ouve a voz dela ali, falando ao coração, Então, eu queria que cada uma, se possível, apresentasse um dos livros e assim, você que está em casa pode, inclusive, dar um pulinho aqui na Felic e adquirir, Já está ali, nas mãos ali, Olha aí que coisa boa. Isso.
Ó, temos ele Oi. aqui em mãos, olha que coisa boa para a gente Perfeito. apresentar. Alguma preferência, irmã? Tanto faz, pode ser, qualquer um. Pronto, vou apresentar esse. Então, esse livro aqui é o livro Mulheres que Caminham Juntas. Esse foi um projeto gostoso que foi feito... Participou desse projeto eu, Naná e mais amadas amigas nossas, queridas, que escreveram, cada uma escreveu um capítulo. E a ideia desse livro é, de fato, estimular, encorajar mulheres a entenderem que elas fazem parte de um corpo, cujo cabeça é Cristo, e que elas são peças importantes para que outras irmãs sejam edificadas através do ensino, sejam aconselhadas através do pastoreio, do aconselhamento, sejam exortadas quando estão em pecado, sejam, enfim, discipuladas por outras mulheres. Então, a ideia geral desse livro é para que mulheres sejam animadas a exercer seus dons de forma... amorosa, entendendo que é graça e a bondade de Deus, é Ele que nos capacita e é Ele mesmo que nos chama, não é? Para caminhar ao lado de outras mulheres, apontando para Cristo. Então, a ideia desse livro é isso, é te encorajar a trabalhar para o reino, a entender que Deus tem, sem dúvida alguma, uma função para você no corpo de Cristo. Você é uma peça importante, você é como uma parte do organismo que, se estiver doente, o corpo todo sente. E Deus, Ele é gracioso e Ele às vezes levanta as pessoas para suprirem determinadas faltas, mas isso não tira não tira de você a responsabilidade de trabalhar. E trabalhar para as nossas amadas irmãs, servi-las, envolve caminhar com elas. Então, o livro ele fala praticamente sobre isso, sobre, primeiro, como a gente tem que preparar o nosso coração, então a nossa devoção, né, a nosso cuidado com as nossas disciplinas espirituais, e ele fala sobre cada uma das formas onde as mulheres podem servir no corpo de Cristo. É isso. Eu espero que vocês adquiram, será uma alegria. Se o seu coração tem sido impactado pela palavra, se você percebe como Deus tem sido bom e você deseja servir a Deus enquanto mulher nesse chamado, nessa missão, esse livro vai te ajudar. Ele está lá no stand da Editora Fiel, com preços bem acessíveis, tá certo? Até 80% de desconto, pode ser parcelado em até 10 vezes, a depender da quantidade de livros que você adquire. Então, dê uma passadinha lá, inclusive também para ter acesso a essa outra obra aqui que nossa querida Naná vai nos apresentar agora. Toda Mulher Trabalha é um livro que a gente lançou no começo do ano passado. E o objetivo é falar especificamente sobre o propósito de Deus para o trabalho. O título do livro ele já é bastante direto, né? A gente escolheu esse título Toda Mulher Trabalha para não deixar a menor sombra de dúvida de que toda mulher trabalha. Que o livro é para toda mulher. E eu me lembro, e muito, exatamente. Já sugeriram, inclusive, que a gente fizesse o segundo livro, que é Toda Mulher Trabalha Muito, e o terceiro é Toda Mulher Precisa Descansar. Então, a gente ainda está analisando essas propostas, né, amiga? Mas a ideia desse livro realmente é conversar um pouquinho com mulheres que muitas vezes precisam responder perguntas em relação ao trabalho, que muitas vezes refletem uma visão completamente errada sobre esse assunto. A pergunta, você trabalha? É uma pergunta que é muito comum no meio das mulheres e que muitas vezes as mulheres atribuem a questão de importância, relevância, valor e alegria a resposta que elas dão a essa pergunta. E é praticamente impensável você pensar que uma mulher vai responder, não, eu não trabalho. Mas hoje, porque a gente associa trabalho com remuneração, mulheres que trabalham e muito, mas não de forma remunerada, se sentem muitas vezes confusas em relação a isso, em relação ao seu próprio chamado e propósito mesmo na vida. Então, pegando o gancho sobre o fato de que a gente precisa ter clareza do propósito para o qual a gente foi criada, a gente organizou esse livro pensando também em criação, queda e redenção, pensando no propósito do Senhor para o trabalho. Entendemos que lá em Gênesis, Deus nos chama e nos convida a trabalhar, todas nós mulheres, trabalharmos de acordo com os nossos dons, de acordo com as nossas habilidades. Entendemos que todo o trabalho é digno, independente da sua remuneração, independente do seu prestígio em diferentes culturas. E depois nós entendemos que nesse mundo em que nós fomos criadas para trabalhar, nessa perspectiva, a gente não consegue fazer isso como convém, porque o mundo está quebrado.
E o pecado corrompe e mancha nossas experiências com o trabalho. O trabalho hoje é penoso, o trabalho é algo que a gente foca na sexta-feira e a gente faz piada sobre isso o tempo todo. O trabalho é algo que muitas vezes torna a segunda-feira um dia penoso. O trabalho é um lugar em que as pessoas puxam o nosso tapete, pecam contra nós invejamos as pessoas, nós nos comparamos. E essas realidades sobre o trabalho nos ajudam a colocar em perspectiva, inclusive, a grandiosidade da obra de Cristo, que redime o nosso trabalho e nos capacita a trabalhar da forma como Ele nos chamou a trabalhar. Não buscando reconhecimento, não buscando valor, não buscando ser melhor do que os outros ou se destacar, mas buscando servir. Buscando ser útil. O trabalho, a gente trabalha muito isso nesse livro, o trabalho tem muito mais a ver com a gente ser útil do que com a gente ser realizada, né? E quando a gente está alinhada com os propósitos de Deus para esse tema, a gente consegue viver com muito mais alegria e liberdade onde Ele nos colocou para trabalhar da forma que Ele determinou nas estações da vida. Então esse é o Toda Mulher Trabalha. Não nos pergunte se esse é um livro para quem fica em casa. Toda mulher trabalha. Ele é um livro famoso por causa disso. As pessoas perguntam isso, né? Esse é um livro para toda mulher que trabalha, portanto... Para toda mulher trabalha. Então, aí, atenda a convocação. E também lá no stand da Fiel, esse livro está lá, tá certo? Que você possa dar uma passadinha. Você que está em casa aí, venha nos visitar aqui, venha participar da Feira do Livro. Caminhando para o final, até para que as nossas irmãs possam descansar do seu trabalho, também possam se alimentar nesse momento. Eu queria agradecer, né, a presença, a paciência, a disponibilidade e também... dar a oportunidade de uma fala final, inclusive apresentando-se a alguma rede social, algum ministério, para que as pessoas possam ter acesso a mais conteúdos de vocês, tá certo? Primeiro, nossa querida Cláudia. Sim, eu agradeço muito o convite, conversar com o senhor, pastor, foi uma alegria, um prazer. Tá aqui é um prazer. Se alguém quiser conversar mais comigo, ou enfim, nas redes sociais, né, no Instagram, eu estou como @ClaudinhaBia. Meu nome é Cláudia Beatriz, pastor, eu sei. Não é bonito, mas foi o que meus pais fizeram. Então, é Claudinha Bia. E é uma delícia sempre ouvir mensagens preciosas de irmãs que têm, à distância, caminhado de alguma forma conosco, né? E é sempre gostoso. E sempre eu, a Naná, a gente sempre... Às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente sempre responde com amor, com carinho. E é muito legal ver o que Deus tem feito na vida de cada uma delas. É uma preciosidade. Amém. Naná? Muito bom. Você vai me encontrar nas redes sociais a partir do nome do ministério, então é Filipenses 4:8. Filipenses do livro da carta bíblica mesmo, de Paulo aos Filipenses, 4:8 é tudo por extenso. Filipenses 4:8. Você me encontra assim no Instagram. O canal do YouTube também é com esse nome, Spotify, Deezer, filipenses48.com para cair no site. E eu acho que essas são as principais redes em que você vai encontrar. No YouTube, no Spotify, no Deezer, você tem à sua disposição muito material gratuito, muitas séries de lives devocionais organizadas a partir de temas específicos, que você pode escolher a sua e literalmente ali dar o play para a glória de Deus e ouvir material que eu espero que sirva para a sua edificação. Certo? Então, o Instagram, YouTube, Spotify, Deezer e o site. Sempre Filipenses 4:8. Amém. Inclusive, sua voz, Naná, para mim é muito familiar, porque eu chego em casa, minha esposa está ali arrumando as coisas, está ali ouvindo, né? Então, tem sido uma experiência interessante. Ai, que barato. Este vídeo que você acabou de assistir foi gravado na Consciência Cristã 2025, um evento que ocorre todos os anos aqui em Campina Grande e que reúne centenas de pessoas para ouvir uma exposição fiel e profunda das Escrituras Sagradas. Para conhecer mais, acesse cc.org.br.